Olá, eu sou Vanessa Queiroz, terapeuta integrativa, e hoje estou aqui para conversar contigo sobre um assunto bastante polêmico, mas muito discutido e também de extrema importância, chamado autoestima. E eu quero falar um pouquinho sobre como a gente chegou nesse assunto e por que a autoestima se tornou uma coisa tão discutida e tão importante na vida das pessoas. Primeiro eu quero desmistificar uma ideia, nem sei se a palavra correta é desmistificar, mas eu quero falar sobre ela porque eu sempre ouço pessoas fazerem essa pergunta e outras também verbalizarem de uma forma não correta esse aspecto da autoestima. Algumas pessoas me dizem assim: por que as pessoas falam que é baixa autoestima? Se ela é uma baixa autoestima, então ela é uma baixa estima. E não, vamos clarear essa informação. Autoestima não é de auto, baixa ou autoestima, ou alta estima, e sim de auto, de própria. Quando nós falamos a palavra autoestima, nós estamos falando da estima de si mesmo, né, da própria estima. O que precede a palavra autoestima é que vai definir se você tem uma boa própria estima ou não. Então, o correto realmente é dizer baixa autoestima, que é algo que permeia a humanidade. E a gente vai entender um pouquinho o primórdio disso tudo, né? O que gerou esse movimento de uma baixa autoestima para a humanidade? Porque todos os humanos sofrem desse processo de autoestima. São raros aqueles que realmente têm um movimento de autoestima muito equilibrado, muito tranquilo, porque nós trazemos isso na nossa estrutura de DNA, nós trazemos isso na relação que nós criamos com o desenvolvimento do universo. Então eu queria falar um pouquinho para vocês desse primórdio, dessa descompensação que foi gerada no movimento de autoestima do ser humano e que nós acreditamos que nesse momento planetário a gente consiga começar a resgatar esse movimento. Inclusive, parte do meu trabalho está ligada a esse resgate. Então, eu diria para vocês que a grande questão da estima humana começou com a dualidade. Há muitos anos atrás, há milhões de anos atrás, nós começamos a formar a civilização que, na verdade, seria a civilização humana. E nós sabemos já de outros vídeos, de outros contatos, de muitos estudos que você pode pesquisar na internet, sobre a história de Atlântida, a história de Lemúria e como todo esse movimento da constituição da civilização humana aconteceu. E sabemos que o grande gerador dessa causa de uma baixa autoestima humana vem deste movimento da queda dessas civilizações. Quando tanto a civilização atlântica como a civilização lemuriana obteve aquele processo, o cume, né, dessas civilizações, quando elas realmente tiveram a sua queda, a destruição dessas civilizações, o humano se perdeu num sentido de integração, num sentido de integridade. Tudo aquilo que era positivo e negativo, energias yin e yang, a força masculina e feminina, ela foi cindida no momento dessa queda, no momento dessa perda das civilizações. Nós vínhamos num movimento ascendente, numa espiral ascendente de evolução, onde todos tinham uma integração profunda e um entendimento diferenciado da vida. E, como sempre, por motivos alheios à vontade de todo o povo, a briga pelo poder e a luta pelo poder diante do outro, diante da humanidade, começa a se destacar, levando à derrocada dessas civilizações. E o momento dessa queda, o momento dessa cisão, é o momento em que começa a ocorrer a verdadeira dualidade. Quando nós falávamos de Atlântida e de Lemúria, muitos livros nos trazem essa informação, inclusive Lemúria é considerado a mãe da humanidade, a mãe dessa civilização, né? Ela representa o feminino, a lua e a mãe, assim como Atlântida representa o masculino, o sol e o pai. No momento em que houve essa queda dessas civilizações e pelos motivos, inclusive, que ocorreram em função dessa guerra, vamos dizer assim, que foi criada pelo poder nesse momento da civilização humana, a cisão desse pai e dessa mãe, a quebra dessas duas civilizações gerou a grande dualidade
humana. E essa dualidade se transforma consideravelmente num movimento de baixa autoestima, porque o ser humano até aquele momento ele tinha uma integração, ele era a união dessas duas energias tão opostas e tão complementares, mas no momento em que ocorre essa cisão, ele passa a perceber que se torna um ser humano incompleto, e quando ele se torna um ser humano incompleto, isso gera uma sensação de falta, uma sensação de que eu não tenho tudo aquilo que eu poderia ter, eu não sou tudo aquilo que eu poderia ser, falta um pedaço de mim. E esta sensação de falta, gerada por esta dualidade, nos faz acreditar que nós não estamos completos, nós não somos perfeitos e por isso começamos a questionar a nossa própria estima, o nosso estado de ser. E isso gera o que nós chamamos de uma baixa autoestima. Eu diria para você que se você hoje tem uma situação ou sofre com algo que te leva à insegurança, à não autoconfiança, em função de uma baixa autoestima, pela falta que você percebe que existe em você, o movimento primordial para você tratar não é trabalhar em cima da sua autoestima, e sim olhar para a dualidade que existe dentro de você, olhar para o seu conflito, olhar para os aspectos que você não conseguiu ainda integrar na sua vida, que não necessariamente é só o campo do masculino e do feminino, mas também pode estar relacionado com os seus conflitos internos entre mente e coração. Observe, porque tanto o desequilíbrio entre a sua mente e o seu coração, como o desequilíbrio entre as suas energias yin e yang, feminina e masculina, vão fazer de você uma pessoa com baixa autoestima. Isso pode ser trabalhado de uma forma a se reequilibrar essa estrutura, integrando você como um ser humano único e pleno, de maneira que você possa se enxergar como alguém inteiro. Meu convite hoje para você é que você reflita ao longo desta semana. Como é que está a sua autoestima? O que você pode fazer para melhorar a sua dualidade? Como é que você pode trabalhar para unificar e se tornar um ser mais inteiro e mais pleno? Volte-se para você, questione-se sobre isso e, se precisar, converse com a gente. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro.